nós acionamos o Dr. Hassan Yassine Neto. Ele que é diretor do Grau. Já entrevistei o Dr. Hassan há algum tempo, fiz uma matéria muito bacana para destacar a importância desses competentes homens e mulheres, médicos e enfermeiros do Grau que se arriscam para salvar vidas. Para você ter uma ideia, o que é um médico, o que é um enfermeiro do Grau, é um cara que tem, além do conhecimento médico, um preparo gigante para entrar em um terreno adverso. Ou seja, eles vão aonde os comuns não chegam. Essa é a realidade. Doutor Hassan, muito boa tarde ao senhor. Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para tratarmos de um assunto delicado também e que a informação pode ajudar, talvez, a salvar uma vida. Não é verdade, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Obrigado pelo convite nesse feriado para falar sobre um assunto extremamente importante que, de certa forma, a gente vivencia diariamente, principalmente aos finais de semana e feriados como esse. Bom, ô doutor, imagine que eu tô ali na praia, de repente uma pessoa se afoga e todo mundo consegue resgatá-la, tirá-la do mar e colocar ele na faixa de areia. O que fazer até a chegada de um profissional? Dá para fazer alguma coisa ou não dá para fazer nada? Joel, assunto bastante intrigante, né? Porque a questão do afogamento, ele passa até pela definição do que ele é, né? Que para nós ele não é considerado como um acidente, né? Ele não acontece por acaso, ele tem que ser prevenido. Então, uma das questões que a gente sempre coloca é que ninguém tente fazer o que? Uma manobra de salvamento, de ir no meio da água, buscar essa vítima, porque você pode se tornar uma outra vítima, caso você não tenha o preparo para fazer isso. E a gente encontra isso com uma certa frequência. O afogado que acaba levando mais um, mais dois ou mais três que tentaram ir atrás para tentar ajudar. No seu caso, você conseguiu resgatar essa vítima, trazê-lo até a praia. Vamos dizer que por uma certa sorte ou preparo de quem o trouxe, conseguiu trazer para a praia. E aí você vai ter que, obviamente, se tiver algum conhecimento, tentar identificar o que está acontecendo com essa vítima. Tá? Essa vítima de afogamento, ela pode ter engasgado, tá? com água, um afogamento leve, vamos falar assim, né? Eu não vou trabalhar em graus, não vou trabalhar em níveis, né, de gravidade, e ele pode estar no que a gente chama de parada cardiorrespiratória, ok? E para isso, e é isso que a gente sempre batalha para que todo mundo tenha uma instrução mínima de atendimento a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer com essa vítima, primeiro é que você não pode deixar próximo à borda da água, né? Então, a gente tem que afastar um pouco mais da água. Essa vítima, a gente deixa ela sempre, que a gente chama de decúbito de proteção, né? A gente deixa ela virada do lado direito. Por quê? Imaginamos que entrou dentro do pulmão dessa vítima e habitualmente a água ela entra por um bronco, que a gente chama, do lado direito, tá? Que é o lado mais fácil. Então, se eu imagino que há um comprometimento, com certeza ele aconteceu do lado direito. Então, eu vou tentar, empiricamente, vamos dizer assim, preservar um pouco que tem de suporte essa vítima, até que a gente consiga que alguém habilitado chegue ao lado dela e identifique. Só para entender melhor, nós temos, é claro, dois pulmões, né? Exato. Do lado direito e do lado esquerdo. O senhor disse que normalmente o afogado ele é atingido primeiramente ou tem a parte direita comprometida. Anatomicamente, a preferência da água, né, ela cai, obviamente, direto para o lado direito da nossa. Isso é empírico. Tá. Pra gente, a gente colocar, mas anatomicamente existe uma preferência. Tá, aí você coloca a vítima deitada de ladinho, com o lado direito para baixo. É isso, mas eu vou colocar hoje o que eu preferiria. Vamos dizer que uma pessoa que chegue ao lado e consiga identificar que ela está numa parada cardíaca, que a gente chama, né? Ou seja, ela não respira, tá? Eu não vou pedir para a pessoa avaliar um pulso, porque já é difícil, às vezes, para quem está habilitado a isso, okay? Por uma série de razões. Agora, ela não respira, tá? O que você pode iniciar? Primeiro, chamar ajuda.
tá? É o ponto principal para a gente. Não tinha alguém do bombeiro que foi lá, um guarda-vida que estava lá na praia para tentar auxiliar. Não importa. Se alguém já partiu para buscar essa vítima de afogamento na água, alguém já deve ter ido buscar também apoio de um guarda-vida. Por que a gente diz isso? Eu preciso de alguém habilitado para fazer uma compressão torácica, que é a manobra de reanimação da pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Nesse caso, devido a um afogamento. Ok? Uhum. Ok, então. Se eu não souber fazer absolutamente nada, tá? Esse paciente fica de lado. Eu não sei identificar, eu não sei fazer absolutamente nada. Essa é a posição que a gente deixa. Certamente vai chegar alguém para fazer isso. E aí a gente passa a fazer o quê? Se ela estiver em parada cardiorrespiratória, nós vamos iniciar as compressões torácicas. Tá? E essas compressões elas vão tentar restabelecer o fluxo de sangue, principalmente para o cérebro, tá? Que é o local mais atingido por queda de oxigenação, por queda de circulação. Ok? Tá, é o que o senhor disse, né? A melhor coisa é evitar o problema. A melhor coisa Exato. é respeitar a água, é não correr risco de jeito nenhum. Né? Veja que um herói, como acabamos de colocar aqui, o doutor, um militar aposentado, acabou salvando uma adolescente. Ele entrou na água, conseguiu salvar essa adolescente, mas infelizmente não acabou resistindo. Sabe uma outra coisa que eu tenho visto também, tem me intrigado, doutor? É aquela manobra de Heimlich, em que muitas crianças são salvas, né? E eu digo que tem me chamado a atenção pelo seguinte, eu acho que todo pai ou toda mãe deveria ter um conhecimento de como proceder com o filhinho ali engasgado, né? Porque às vezes você pode contar com o apoio de um profissional na rua, correndo em busca de socorro até o hospital, mas a sorte pode não estar ao seu lado. Não é interessante você ter esse conhecimento de como proceder com uma criancinha, um bebezinho, por exemplo, engasgado, doutor? Muito bem abordado, Joel. A questão ela é um outro tipo de obstrução de via aérea que a gente chama, né? O afogamento ele é uma obstrução por líquido e às vezes até alguma coisa que está na água. E no caso, se você pensar numa criança, no seu dia a dia, tendo um engasgo, seja ele com alimento, seja ele com líquido, por qualquer espécie de natureza, a manobra de Heimlich é uma manobra que é salvadora, tá? Quando se sabe. Mas você tem umas manobras nas crianças onde você consegue fazer a desobstrução da via aérea. O Heimlich a gente aplica com maior frequência no adulto, né? E na criança você tem algumas manobras de desobstrução também. A Lei Lucas, e eu trago até uma crítica que eu faço agora, porque tudo parou, né? Tudo parou. A Lei Lucas era uma lei que foi aprovada que visava justamente fazer essa instrução nas escolas, principalmente também para pais e para educadores, a fazer essas manobras de primeiro atendimento. E essas manobras de obstrução de vias aéreas estavam no meio dessas manobras de primeiros socorros. Isso são manobras que salvam. Pense no desespero de um pai e de uma mãe na frente de uma criança que acabou de obstruir a via aérea, ela podendo fazer alguma coisa e não consegue fazer nada além de carregar no colo, jogar dentro do carro e sair correndo ou sair gritando. É desesperador de você entender isso, sabendo que com uma manobra pequena você de repente consegue salvar a vida dela e evitar uma tragédia. Então isso é de extrema importância, a instrução para os pais, para os instrutores, educadores e para todos. Lembra, voltando ao afogamento que eu te falei, se uma pessoa souber como conduzir uma manobra de reanimação, ou seja, as compressões torácicas, é uma vida que a gente salva. E muitos têm aquela impressão de que ele afogou, morreu. Isso não é essa verdade. E a gente atende muitos afogados que a gente consegue reanimar e trazer a alegria dos seus pais, a alegria dos seus entes queridos. Né? Com certeza. Doutor Hassan, queria agradecê-lo pela entrevista, viu? Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer te ter aqui na Rádio Bandeirantes, doutor. Imagina, Joel e Bruna também que estavam aí. Fico à disposição de vocês. Sabe que vocês são parceiros nossos e o que a gente puder ajudar na educação da população, na orientação da população, para a gente é um enorme prazer. O Grau, o Grupo de Resgate e a Secretaria Estadual da Saúde estão sempre à disposição de vocês.
E a gente aqui da mesma forma também. Abração, doutor. Até breve aqui no Bora Brasil, viu? Muito cuidado mais uma vez com a água. Essa é a principal mensagem. Respeite a água. Pode ser o mar, pode ser a lagoa, o rio, o corguinho. O corguinho que às vezes é tentador, mas que pode também oferecer um grande risco.